Fala pessoal, beleza? Aqui é Leandro Machado e esse é o nosso vídeo sobre as notícias do mercado. Antes, eu quero te convidar para conhecer o Guia para a Liberdade Financeira. Ele é um método passo a passo onde você vai aprender a começar os seus investimentos até viver de renda. Para saber mais, é só clicar no link que está aqui na descrição e começar agora. Pessoal, então na última semana a gente teve algumas notícias que movimentaram o mercado, sobre a economia, sobre os investimentos, e aqui a gente vai dar uma passada e vamos comentar um pouco aí sobre como está o mercado esses dias. Vamos aqui para o nosso panorama geral do mercado. Hoje é terça-feira, dia 16 de outubro de 2024. Ontem, no pregão da segunda-feira, o Ibovespa fechou aí praticamente no 0 a 0, a 131 mil pontos. O S&P caiu, o dólar teve uma alta, fechando a 5,65, e o Bitcoin, até ontem, no horário que eu olhei, estava a 66.814 dólares, uma pequena queda aí. Ontem a gente teve um pregão aí, onde a Vale e a Petrobras caíram, muito puxado aí pelo movimento das commodities. Então isso aí deu uma segurada na bolsa aqui no Brasil. E também as bolsas globais recuaram um pouco, com os balanços que saíram ontem, né? Fez as bolsas caírem. Então a gente teve aí a produção industrial na zona do euro crescendo 1,8% em agosto. Desemprego na OCDE, os países desenvolvidos, também caindo aí para 4,9%. E a notícia é que a Conab projeta uma safra recorde de 322 milhões de toneladas em 2024, na safra 2024-2025. Mercado bem agitado aí esses dias. A gente tem algumas notícias para comentar aqui. No petróleo, a gente teve uma queda forte no petróleo, com o mercado olhando muito para o conflito no Oriente Médio e também olhando muito pelo lado da demanda. Na verdade, o preço do petróleo caiu por uma notícia que foi interessante, né? O pessoal viu aí que Israel anunciou que não vai atacar as bases, as plantas, né, de petróleo do Irã. Então, o mercado que precificava esse ataque, que afetaria a cadeia de fornecimento do petróleo, quando foi divulgada essa notícia, o mercado se acalmou, então isso fez o petróleo cair e, consequentemente, também o preço da Petrobras, a cotação da Petrobras caiu. Também vamos agora para as notícias do dólar, né? Ontem o dólar fechou aí em alta, em uma sessão que ela foi marcada aí por essa queda nas commodities, né? A gente já falou do petróleo, que caiu ontem, e a gente teve também uma queda no preço do minério de ferro, que teve uma queda aí de 0,38% no Porto Italiano, o que também influencia muito aqui o dólar no Brasil, já que, como o Brasil é um país exportador de commodities, quando esse preço cai, quando existe uma demanda menor por commodities, existe uma menor demanda pelo real, né? Uma entrada menor de dólares no Brasil. E, além disso, o cenário que a gente vê aí também é um cenário preocupante vou mudar aqui a minha telinha, um cenário preocupante para o dólar. A gente já teve aí a gestora da Itaú Asset dizendo que o dólar tem grande chance de superar os R$ 6 no curto prazo. Isso devido a fatores fiscais, riscos políticos no Brasil, isso pode afetar aí a cotação do dólar no curto prazo. Então, se você ainda não investe em dólar, é uma hora de você começar a pensar em ter essa diversificação. Então, hoje a gente sabe que o mercado ele é muito democratizado. Antigamente, para você investir fora do Brasil, você teria que ter um representante lá, ou mesmo ou comprar dólar e deixar em casa. Hoje não, você tem a possibilidade de ter uma conta global junto com a sua conta na corretora, na maioria dos bancos, na própria XP, a gente tem a opção da Avenue também, então é bem tranquilo para você ter uma conta internacional e investir lá fora. Quem não investe em dólar vai ficar para trás. Então,
já fica ligado. Se você não sabe como fazer, clica no link da descrição aqui, que eu vou te ajudar. Mas o importante é sempre diversificar. A gente sabe que o mercado brasileiro, o mercado de capitais, o mercado financeiro, ele representa uma parcela pequena do mercado financeiro global e que a economia brasileira, apesar de ser grande, ela não é tão robusta assim, né? Então a gente tem o risco cambial relacionado ao real e também o risco de mercado e até de diversificação, né? A gente não tem empresas de tecnologia aqui no Brasil, nem de alguns outros setores, então por isso que é interessante você diversificar, ter um pouco do seu patrimônio aí em dólar. Vamos dar uma olhadinha aí nos juros futuros, que também preocupou um pouco aí no dia, no dia de ontem, né? Taxas fecharam em alta, com uma grande preocupação aí hoje, que é sempre a grande preocupação do cenário do noticiário aqui no Brasil, que é a questão do fiscal, né? A gente sabe que as contas públicas não vão bem, a gente vai ter a mudança ali no controle do Banco Central, já em 2025. Então isso aí tem preocupado investidores, tanto investidores brasileiros quanto o gringo, né, que é o principal aí vetor de alta ou de baixa da bolsa, né? Porque hoje o volume do estrangeiro, ele que movimenta a bolsa. O pessoal tem uma quantia, né, um volume muito grande de recursos que eles movimentam e quando o gringo sai da bolsa brasileira, pode ver que a bolsa tende a cair. Vamos dar uma olhadinha no... Também uma notícia que pegou muito na última semana, né? Divulgaram na sexta, notícia que assustou, mas não surpreendeu, né? Que é a notícia aí do rombo nas estatais. A gente foi divulgado um rombo de 7,2 bilhões de reais em 2024. Isso só até agora, só até o final de setembro. Vamos aguardar aí até o final do ano para a gente ver o que vai virar isso aí, né? Mas não esse fator, esse rombo nas estatais não foi da noite para o dia. A gente tinha as estatais muito machucadas ali até 2015, 16, a época da Dilma. E depois, com a chegada do Temer à presidência, o cenário ele mudou. O pessoal aprovou a lei das estatais, aprovou outros mecanismos, né, de segurança em relação às estatais, que acabaram dando uma segurança muito grande, tanto para o investidor, quanto também para o contribuinte, para o governo, todas as instituições que têm interesse nas estatais. Então, a lei das estatais ela prevê que os diretores, né, os cargos de direção das estatais, eles têm que ser ocupados por pessoas que têm experiência na área. Mais de 4 anos na área de interesse, por exemplo, um diretor da Petrobras, ele tem que ter uma experiência de mais de 4 anos no setor de petróleo, no setor de extração, entender daquele negócio ali, né? Isso aí blinda muito as estatais das famosas indicações políticas e dos cabides de emprego, como era feito antigamente. Aquele nome que era ligado a um partido específico do poder acabava ocupando ali o cargo na estatal e nem sempre, ou na grande maioria das vezes, não exercia um bom trabalho à frente daquela gestão. E com essa lei das estatais e com uma maior gerência desses recursos, as estatais começaram a dar lucro ali em 2017. E assim, não, vamos dizer, é um mérito, porque tirou as estatais do buraco que elas estavam, mas a grande maioria das estatais são de empresas monopolistas do setor, né? Então, vamos dizer que é relativamente fácil você ter um lucro, né? Um resultado positivo nessas empresas. E aí, de 2017 até 2023, essas estatais, até 2022, essas estatais deram lucro, chegando ali até o lucro recorde que a gente teve ali em 2021, 21, 22.
com as estatais dando muito lucro, também puxado pela alta do petróleo, que influenciou muito a Petrobras, mas também por uma gestão profissionalizada, né, dos últimos governos que eram mais pró-mercado. E então, com o novo governo em 2023, a lei das estatais ela foi muito atacada, né, diretamente. O governo queria colocar os seus amigos ali, né, na direção das estatais, tanto que a gente viu o Mercadante do BNDES, vimos outros nomes aí. O Lula quis tirar a todo custo tirar o Prats da Petrobras, que vinha fazendo uma boa gestão. Então isso mostrou o caminho que a gente seguiria ali em relação às estatais. Então, esse rombo, esse prejuízo que a gente vê, que é grande até agora e tende a ser maior ainda até o final do ano, ele não é coincidência, também não é política, vamos dizer, risco de mercado, ele é um serviço, né, um esforço aí negativo que foi feito do governo para colocar os seus amigos ali na direção das estatais e que mostra o seu resultado agora aí nesse prejuízo, nesse rombo que a gente vê nas estatais. Então, pessoal, a gente não tem que avaliar muito bem, mas é preciso ver, né, quando a gente vai investir numa Petrobras, no Banco do Brasil, que são boas empresas, vem dando bons resultados, mas sempre paira no ar aí esse risco político, né, de influência política, algo do tipo. Então, antes de investir em qualquer empresa, é importante você conhecer, saber interpretar ali as informações, tanto do cenário econômico, quanto das informações financeiras daquela empresa, para você fazer um bom investimento e ter um lucro ali, né? Receber um dividendo, ter valorização nessas ações. Então, é essencial entender do mercado. E além desse rombo nas estatais, a gente tem um rombo generalizado, né, nas contas públicas. Então, a situação ela está se tornando crítica. Aqui a gente vê um comparativo aqui na verdade é a necessidade de financiamento das estatais, porque como a gente bem sabe, quando a estatal dá prejuízo, quem tem que arcar com esse prejuízo é o Tesouro Nacional. E quem que fornece o dinheiro para o Tesouro Nacional? Você sou eu, o contribuinte. Então, aqui na tela a gente vê que até 2023 aqui, o Tesouro, né, a gente não precisava colocar dinheiro para arcar com o prejuízo das estatais e aqui em 2024 o jogo virou. Vamos ver até onde vai esse rombo, essa ingerência e esse prejuízo aí nas contas públicas. Mais uma notícia aqui, essa notícia do final do mês passado, que é de que as contas públicas têm déficit de 21 bilhões em agosto. E isso aí elevou o nível da dívida para um patamar aí de 78% do PIB. Pessoal, isso aí é um nível muito alto, principalmente quando a gente vê que o PIB não está crescendo. Então, o cenário é preocupador. Essa preocupação fiscal, né, em relação à meta de gastos, ao aumento desenfreado de gasto pelo governo, ela gera uma preocupação não só do mercado, mas da economia como um todo. Porque muitas vezes quando a gente vê na mídia aí o pessoal falando o mercado não viu com bons olhos essa notícia. O pessoal acha que é uma pessoa, que é um banqueiro, que é um grupinho ali de analistas da Faria Lima ou fora do Brasil que estão jogando contra o Brasil. Mas na verdade não, pessoal. As contas públicas elas vão definir o cenário econômico como um todo no Brasil. Então, se o governo está gastando mais do que está arrecadando, provavelmente ele vai ter que pagar uma taxa de juros maior no mercado para captar recursos. E, além disso, vai faltar dinheiro para o governo. Com isso, né, com a taxa maior, ele vai precisar ter uma despesa maior com a dívida. E, com isso, vai faltar dinheiro para investir em projetos essenciais, que é na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, que também é essencial. Então, quando a gente fala de déficit nas contas públicas, é extremamente preocupante para todo mundo, para quem investe
E para quem não investe também, para o cidadão comum, para o afegão médio, né, também isso aí lá na frente vai, vai gerar algum malefício. Né? A gente viu o PIB crescendo nas últimas divulgações, mas muito puxado pelo consumo das famílias, não pelos investimentos. E quando a gente vê um país que não investe, é igual você. Se você não investir, você não vai aumentar a sua renda, o seu retorno no futuro. Então essa situação ela é muito preocupante. O rombo nas contas públicas é um assunto de primeira ordem aí quando a gente fala de economia. E vendo o cenário caótico que a gente tem aí no Brasil, a gente também vê a necessidade de se preparar, de investir, de aproveitar as oportunidades, porque quando a gente vê esse cenário negativo das contas públicas e da economia, com juros mais altos, inflação mais alta, e a gente tem também na outra ponta oportunidades. A gente vê aí títulos de renda fixa com um retorno muito alto, tanto os pré-fixados quanto os títulos atrelados à inflação, e aí é uma boa oportunidade da gente se proteger também. Vamos aproveitar o momento de ver um título aí, um IPCA mais 6%, um pré-fixado 15%, e montar a nossa carteira a fim de se proteger, já que o primeiro objetivo nos investimentos ele é de se proteger da inflação, que a gente sabe que historicamente é muito alta no Brasil. A gente não precisa ir muito longe, né? Em 2020, na pandemia, a gente teve a inflação de mais de 10%. Em 2016, 15 e 16, a gente teve 2 anos de inflação de 2 dígitos, né? Acima de 10%. E nesse caso, os títulos atrelados à inflação protegem muito bem o investidor, já que ele paga uma taxa de juros e corrige o capital pela inflação. Então é uma maneira de você se proteger. Onde a gente vê uma crise, a gente vê também oportunidades. Hoje a gente vê na bolsa aí alguns papéis, olhando já para a área de renda variável, né? Alguns papéis de boas empresas, empresas pagadoras de dividendo, empresas mais defensivas, né, como o setor elétrico, a preços descontados. Então também a gente vê aí uma oportunidade. Fundos imobiliários também com desvalorização e mostrando oportunidades. O dólar, né, num patamar ainda interessante para fazer uma compra, para fazer uma alocação lá fora. O Tesouro Americano, que já iniciou o seu corte de juros, né, na última sessão, mas que ainda promete entregar mais cortes de juros. Você tem a oportunidade de investir lá fora no Tesouro Americano ou em ações americanas. Então, o importante mesmo é você começar. Mesmo que você está vendo um cenário de crise, não vou começar a investir agora porque é crise. Não, na crise que estão as oportunidades. Então, comece a investir agora, abra uma conta em uma corretora, comece a estudar sobre os investimentos e, principalmente, conheça o Guia para a Liberdade Financeira. O link está aqui na descrição e lá você vai conhecer o método passo a passo para você começar a investir, receber ali os seus primeiros retornos, os seus primeiros investimentos e assim ter um plano prático para você viver de renda daqui a alguns anos. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo aí do giro do mercado, algumas notícias, alguns destaques aí do mercado. Espero que tenham gostado. Considerem se inscrever aqui no botão abaixo. Me siga lá também no Instagram, Leandro Machado 1_. Vou até voltar aqui na apresentação. Esse aqui é o meu arroba lá no Instagram. Então me sigam lá e também se inscrevam aqui no YouTube. Ativem o sininho aqui para ficar por dentro de tudo. E qualquer dúvida é só clicar no link aqui para falar comigo, que eu já tiro todas as suas dúvidas. Muito obrigado e até mais.